Queridos e queridas, como é que vocês estão? Desculpa aí a demora, né, para poder fazer o vídeo, que eu realmente tinha esquecido que eu não tinha gravado mais. Mas enfim, né, não vou mais ficar falando tanto sobre comandos, agora eu vou começar realmente, vamos começar realmente a analisar as bases de dados. Eu acho que fica melhor, inclusive, tanto para mim quanto para vocês. Então, vamos começar do começo, que é simplesmente abrindo a Houses to Rent novamente. Né, mas agora nós vamos olhar com uma visão um pouco diferente. Então, vamos lá. Assim como eu coloquei aqui, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é dar uma olhada, pelo menos nas primeiras linhas. Né? Então, dados aluguéis, ponto, neste caso vai ser o head, pelo menos por enquanto. Beleza? Então, quais são algumas coisas que a gente pode analisar aqui? A primeira coisa é, nós não estamos tratando de dados com data. Não estamos tratando de uma análise com data. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, deixa eu abrir aqui esse bendito aqui, que eu sempre esqueço, o Smooth Draw. Então, assim, quando nós estamos tratando de alguns dados com data, dependendo, né, principalmente se for algo sequencial, forem análises sequenciais de data, a gente vai estar fazendo uma análise temporal. Então, como assim? Então, uma coisa que seria bem legal de análise temporal, por exemplo, é preço de fechamento de ações, de fundos imobiliários e afins. Que na data, sei lá, na data X, ele fechou a um valor, ele fechou um valor Y, né? Fechou um valor Y a X mais 1. Ele fechou a, sei lá, a um valor Z, e assim sucessivamente, até eu ter aqui o X mais N, ele encerrou em alguma data, algum valor, sei lá, H. Por quê? Porque sim, é um valor que eu estou colocando. Então, quando nós estamos tratando desse tipo de dado, então vamos ter que fazer uma análise temporal, né? Que é aquele bendito que vai subindo, descendo, e papapá, e afins, e etc. Vou até colocar um para a gente poder ver. Vou colocar um fundo imobiliário que eu conheço, tá? É o primeiro que vem na minha cabeça, HCTR11. Então, vou colocar, por exemplo, 6 meses aqui e mostrar para vocês. Então, aqui nós temos um fundo imobiliário que, ó, por exemplo, dia 21 de setembro do ano passado, ele estava em 127, aí foi subindo, aí diminui, e aí aumenta, diminui, aí chega no pico, que é 160, ele fechou em 161 essa data, aí caiu para 149 e atualmente está em 145. Então, vocês podem ver que ele tem um determinado comportamento. Esse comportamento é previsível ou não? Não se sabe. Ele é cíclico, houve determinados problemas, houve determinadas cotações, informações e análises e afins durante esse tempo? Não sei, e eu realmente não sei, então não posso opinar. Né? Então, vocês podem ver que tem uma determinada variação. Se fosse ver, por exemplo, ações da Petrobras, medidas de temperatura ao longo de determinado tempo e afins, a gente estaria fazendo uma análise diferente daquela que a gente está fazendo. Por quê? Porque os nossos dados, eles não têm data, eles não têm uma continuidade de período, eles não têm uma periodicidade. Tanto que não tem nem mesmo data aqui. Tem o período em si ao qual esses dados foram extraídos, mas a data em si desses dados não tem uma periodicidade. Uma coisa que poderia acontecer, por exemplo, é se esses dados, aqui a gente tivesse o código do hotel ao qual está sendo analisado, ou hotel, ou casa que está sendo alugada, e esse código tivesse, sei lá, a cotação do dia tal foi Y, a cotação do dia tal foi Z, a cotação do dia tal foi outra. Aí você teria um tempo ao qual você estaria analisando isso. Né? Aqui deve ter sido um robô que passou, que eu lembro na página em si, ele fala, a pessoa que fez isso fala que foi um robô que passou durante determinado tempo e é isso aí, tanto que excluiu quais são as cidades. Você tem as cidades aqui, né? Mas não tem a periodicidade daquele determinado apartamento. Então, qual que é uma outra coisa que a gente consegue analisar aqui? Eu vou tirar um printzinho, né, bem básico isso daqui, né? E vou colocar aqui mesmo. Bom, vou jogar por cima, não tem problema nenhum. Que aí pelo menos eu consigo rabiscar, tá bom, galera? Então a gente pode ver que, por exemplo, cidade aparentemente tem um 0, ok? Isso no city. The city. A cidade tem um 0. Área
aparentemente é numérico, vou só escrever como N, vou chamar de int aqui. Aparentemente é numérico. Rooms, aparentemente também é numérico. E tem cara de ser inteiro. Banheiros, vou só colocar B, tem cara de ser inteiro também. Quantidade de estacionamento, parking spaces, PS, também tem cara de ser inteiro. Floor, né, o andar, tem cara de ser inteiro, mas não sei se vocês estão vendo, nós temos um tracinho aqui, e é bem provável que esse tracinho, é bem provável não, a gente viu que é um caractere, beleza? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Animal, tá com aceita e não aceita, mas só que está em inglês, né? Mobiliado também é a mesma coisa, se ele está mobiliado ou não está mobiliado. E todos esses outros aqui, que é o condomínio, a gente já tinha visto em vídeos anteriores, né? O rent amount, o taxa de propriedade, o seguro de incêndio e o total. Todos eles têm duas coisas aqui que estão cagando e estão deixando ele como... estão deixando essa coluna em si como texto. Tanto que se a gente vir aqui, a gente fizer aqui algo bem simples, que é o TheTypes, né? A gente vê esse atributo aqui, que é o TheTypes, é um atributo, tá bom? Então, dados aluguéis.TheTypes. Pode ver, ó. Cidade está como 64, área está como 64, quartos está como 64, banheiro 64, parking space 64, int 64 para ser mais exato, né? Quarto está como object, todos esses daqui para frente estão como object. Então aqui, ó, que nem eu falei, o floor, o andar, está como object. Lembram que quando você faz a importação pelo Pandas, o próprio Pandas ele verifica qual que é o tipo de dado que você tá abrindo. Nesse caso, né, o quarto está como objeto. Por quê? Por causa dessa bosta desse tracinho aqui. Beleza? Tanto que se a gente tentar converter o dado, ele não vai funcionar, vai dar erro. Beleza? Porque é assim mesmo. Aí o animal a gente vê que é realmente objeto, né? O mobiliado a gente vê realmente que é objeto, texto nesse caso, né? E todos os outros, nós humanos sabemos que é numérico, só que tem duas coisas que eu estava falando. Tem o R cifrão aí no meio e tem essa vírgula que acaba ferrando com todos os dados. É lógico que pode ser que a gente tenha algum outro problema aí no meio, né? Como por exemplo ter valores vazios, ter valores nulos, né? Algum outro valor que possa realmente ferrar com a informação, né? Então não somente o cifrão e vírgula, mas pode ser que tenham outras coisas aqui, tá? E vou deixar pelo menos por enquanto esse vídeo, beleza? Vou encerrar pelo exato momento, né? Pelo menos por esse instante. E foi mais uma análise. Vou fazer mais uma coisa aqui para ficar melhor. Vamos usar aqui o describe, né? Só para a gente terminar de fazer essa análise inicial. Não vou ferrar com vocês não com um vídeo com menos de 10 minutos. Dados, aluguéis.describe all. Já deixei aqui anotado, até mesmo para eu não esquecer, tá bom? Pararapapá, tá. Include é tenso, hein, meu? Include. Por que eu usei o include all? Porque se eu deixar só o describe, ele vai voltar só os dados numéricos. Tudo bem. Cidade, área, quartos, banheiros, parking spaces, a gente consegue tirar alguns dados daqui, né? Para quem não lembra, tem até um outro rapaz que até comentou que ele não lembrava muito bem disso. Então vamos pegar isso daqui, vou tirar o print e vamos fazer uma análise desses valorizinhos que apareceram, tá bom? Então vamos lá. Então é o seguinte, quando a gente está falando de contagem, né, é a quantidade. Aqui é a quantidade. Esse segundo aqui é a média. Todos nós sabemos que a média nada mais é do que a soma dos valores, né, dividido pela quantidade. Né? Então, dividido por N. Né? Que eu lembro é N I igual a 1 e aqui, beleza? E aqui ele vai até o N e aqui multiplicado. Que é a mesma coisa que eu fazer isso daqui, tá? Mesma coisa que N I igual a 1. Notação sigma eu não lembro muito bem, tá? Que eu lembro é assim, dividido por N. Beleza? É a mesma tranqueira. Desvio padrão, que é Standard Deviation aqui, né, é o quanto que na distribuição desses valores ele se afasta da média, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma média de 0,86 de cidade
Só que a gente pode ver que, tipo, pelo menos aqui, ó, no valor máximo a gente só tem 1, 75% só tem 1, 50% tem 1, 25% tem 1, né? A gente tem que saber a quantidade certa de números. Mas, pelo que a gente tem aqui, e pelo que a gente viu no vídeo há um tempinho atrás, nós só temos dois valores, 0 e 1. Então, dependendo da proporção que a gente tenha, pode acabar tendo uma média de 0,83, 0,86. Então, a gente sabe só pela média, né? Para quem lembra dos vídeos de média, caso vocês não lembrem, eu tenho um curso de estatística aí, uns vídeos antigos de estatística. Minha língua está mordida, por isso estou falando meio fofo, né? Então, valores diferentes acabam entortando a média, e como está 0,86, a gente sabe que tem mais um que 0. Né? Desvio padrão é o quanto que esses valores, né, distribuição está longe da média, né? Então a gente sabe aqui que a área está 151, a área média, e o desvio padrão dela está 375. Então a gente tem tipo casas muito grandes e casas muito pequenas, né? Então o menor é 10, 25% é 58, 50%, que é mais ou menos a média, já está mais ou menos na mediana aqui, são 100, né? 75, 200, e a gente tem um puta de um casão aqui que é de 24 mil. Né? Então, é por isso que esse daqui está numa distribuição e ele afeta o nosso desvio padrão aqui. Os quartos, né? Tem lugar que tem 10 quartos, a média está em 2,5, o desvio padrão está em 1, então ele não está muito longe da média. Né? A gente pode interpretar mais ou menos assim. Quantidade de banheiros, pode ver que a média está em 2,3 e o desvio padrão não está muito longe da média, né? Está em 1,43, então é mais ou menos isso. A gente pode ver que, na mediana são 2 banheiros, né? Que é a média aqui, os 50%, e no máximo você tem 10 banheiros, deve ser as casas muitíssimo grandes, né? E parking space são as vagas, né? Que a gente tem média 1,7, é bem provável que isso aqui seja casa, como estamos tratando de casas e apartamentos. Desvio padrão é 1,6, né? E mínimo tem com 0. Tem uma vaga. Então a gente está vendo aqui que a mediana é 1. Depois disso a gente tem 2 e depois tem canto que tem 12, que é bem provável que seja essa puta casona aqui de 26 mil. Beleza? Assim, na análise que eu estou fazendo, eu já estou colocando meio que de ideia do negócio em si, né, como a gente está tratando de casas, aluguéis de casas e etc. E a gente já começa a ver que existem uns desvios e afins. E como, só para fazer a última coisa, como eu disse de usar o describe e eu coloquei o include, para quê? Para poder aparecer também os valores da cidade, da área, né, de todos os outros campos, perdão, né? E a gente já tem, ó, que tem 37 valores únicos, animais tem 2, furniture tem 2, né? Tem 1.292 únicos aqui também, e cidade, área e afins, a gente precisa dar uma boa analisada, né? Porque aqui a gente está vendo só valores únicos, tá? Vocês podem ver que tipo, a parte numérica está aqui embaixo. Beleza, queridos e queridas? Espero que vocês tenham entendido, principalmente a parte de análise em si, né? Porque agora nós vamos começar a analisar esse bendito. Ok? Beijos, desculpa a demora e até mais.